E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anatomove JF com mais um caso clínico, dessa vez com um membro superior envolvido. Eu vou estar apresentando esse caso clínico para vocês. Eu sou o Bruno de Brito, estou atualmente no quarto período da MED 115 da UFJF. E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês deixarem a curtida, se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso ajuda o canal a crescer e a ganhar visibilidade, tá certo? Então vamos lá para esse caso clínico. Trata-se de um paciente masculino motoboy de 23 anos, que sofreu um acidente motociclístico. Ele se queixou de dor intensa em membro superior direito, acompanhada de edema, limitação de movimentos entre braço e mão, com deformidade ipsilateral do membro. Ele também apresentou escoriações leves em braço direito, membros inferiores e face, e apresentou também atitude protetiva do membro acometido, segurando o mesmo contra o corpo. Ao exame clínico apresentava-se em bom estado geral, com sinais vitais estáveis e normais, responsivo, orientado no tempo e no espaço, não apresentou alterações em perfusão e pulsos periféricos e segurava o braço contra o corpo, suspendendo com a mão para que não ficasse pendente e doloroso. Bom, quero comentar um pouco sobre esse teste de perfusão periférica. É um teste bastante simples que foi feito, que consiste basicamente em pressionar, manter uma pressão constante por um certo tempo da extremidade distal do dedo do paciente até que ela fique branca. Depois você solta e analisa o tempo que ela gasta para recuperar a sua coloração original. Esse tempo normalmente deve ser igual ou inferior a 2 segundos. Se for maior que isso, pode representar algum problema vascular, algum déficit de perfusão periférica. Além disso, foi feito também teste em pulsos periféricos, como por exemplo pulso tibial posterior, pulso radial, e nenhuma alteração foi encontrada. Isso indica para a gente que esse paciente não tem grandes acometimentos vasculares, mas também não exclui a possibilidade de algum acometimento vascular menor que não foi suficientemente grande para causar alterações em perfusão ou pulso periférico, mas que posteriormente pode vir a causar problemas, como por exemplo uma síndrome compartimental. Além disso, esse ponto aqui é muito importante porque o paciente, além de ter sofrido um acidente de moto, ter atitudes protetivas sobre o membro acometido, ele estava segurando o membro porque o membro estava pendente e estava sentindo muita dor. Isso pode indicar para a gente uma fratura. É bastante importante a gente ficar atento quanto a isso. Bom, e ainda no exame físico, na avaliação de nervos periféricos, foi evidenciada a integridade funcional tanto de nervo mediano quanto de nervo ulnar. Vou mostrar para vocês algumas formas simples de estar avaliando tanto a integridade sensitiva quanto a motora desses nervos. Primeiramente, falando da modalidade de motricidade do nervo mediano, posso pedir ao paciente para realizar determinados tipos de movimentos que são feitos graças a músculos inervados pelo mediano, como por exemplo o movimento de flexão de punho, que é majoritariamente um movimento feito pelos músculos do antebraço ventral, que são parte do território motor do nervo mediano, uma boa forma de avaliar ele de forma geral. Outro movimento seria o movimento de flexão dos dedos, que tanto a nível de metacarpofalângica quanto a nível de interfalângica proximal e distal. Esse movimento também avalia bem o nível mediano por conta de envolvimento de músculos como o flexor superficial dos dedos, inervado diretamente pelo mediano, o flexor profundo dos dedos, inervado em sua parte lateral pelo interósseo anterior, ramo do mediano, e sua parte medial pelo nervo ulnar. E também pelo envolvimento dos músculos lumbricais ou lumbricoides, que fazem a flexão da articulação metacarpofalângica. Essa articulação aqui, ó. É válido lembrar que os músculos lumbricais eles são inervados tanto pelo mediano quanto pelo nervo ulnar. O primeiro e segundo lumbricais são inervados pelo mediano, enquanto que o terceiro e quarto, que são mais mediais, são inervados pelo nervo ulnar. Outros movimentos que eu poderia pedir meu paciente para fazer seriam os movimentos de abdução e adução dos dedos de 2 a 5. Vamos desconsiderar um pouco o movimento do polegar por conta de inervação pelo nervo radial, tá certo? E não é o que a gente está avaliando. O movimento de abdução dos dedos é feito pelos músculos interósseos dorsais, enquanto que o movimento de adução dos dedos vai ser feito pelos músculos interósseos palmares, que são inervados pelo nervo ulnar. Então, se meu paciente consegue realizar esses movimentos bem e apresenta grau 5 de força muscular nos testes, eu tenho que a integridade motora de nervo mediano e ulnar está preservada. Em relação à integridade sensitiva, eu posso pedir para o meu paciente, posso fazer alguns testes sensitivos com o meu paciente. Por exemplo, aqui, ó, no território de inervação do nervo ulnar, em azul, e também no território de inervação sensitiva do nervo mediano aqui em amarelo, como está mostrando na figura. No caso, nosso paciente apresentou também integridade sensitiva para esses nervos, porém,
No teste de força muscular, mostrou paralisia dos músculos antebraquiais dorsais, produzindo deformidade conhecida como mão caída, também chamada de mão em gota, que é uma deformidade muito condizente com lesão de nervo radial. A gente começa a suspeitar mais disso então. E além disso, o paciente apresentou hipoestesia na região dorsolateral da mão, que seria essa área aqui em um roxo mais claro, que seria a área sensitiva do nervo radial no dorso da mão, com seu ramo superficial. Só que a hipoestesia apresentada foi apenas no dorso do primeiro espaço interdigital, área do tamanho de uma moeda, mais ou menos. O porquê dessa perda sensitiva ser bem menor do que o esperado? Bom, primeiramente, por conta da sobreposição de territórios de inervação sensitiva entre unar e radial. Essa linha aqui não é é apenas uma divisão anatômica, didática, não é uma linha que representa uma fronteira específica entre os nervos. Isso quer dizer que ramos sensitivos do nervo ulnar podem ultrapassar essa fronteira aqui e inervar também território de inervação sensitiva do radial e vice-versa, que diminui ainda mais a perda sensitiva. Além disso, existem ramos comunicantes sensitivos entre nervo ulnar aqui na medial e nervo radial aqui na parte lateral do dorso da mão. Vou mostrar para vocês aqui numa figura de dissecção mais superficial da mão esses ramos comunicantes. Nessa dissecção superficial, eu tenho aqui o ramo dorsal do nervo ulnar, que vai inervar essa parte em azul da mão, e eu tenho aqui o ramo superficial do nervo radial, que vai estar inervando essa parte em roxo aqui, mais claro. Reparem bem que o ramo dorsal do nervo ulnar se divide em vários ramos, e um desses ramos é um ramo comunicante, que vai fazer uma ponte entre o ramo dorsal do nervo ulnar e o ramo superficial do nervo radial. E por conta da existência dele, a perda sensitiva em caso de lesão do radial vai ser bem menor do que a esperada. Esperaria-se perder toda essa região, porém, houve perda sensitiva apenas nessa região. Então é sempre bom a gente ficar atento que perda sensitiva em lesão de nervo periférico, especialmente lesões isoladas, são sempre menores que a que a gente vai esperar. A gente já pode tecer então uma hipótese diagnóstica quanto a isso, que seria uma possível fratura de úmero com acometimento de nervo radial. E um exame complementar excelente para a gente diagnosticar isso seria a radiografia simples, incidência frontal ou AP e incidência de perfil, como está mostrando aqui na imagem. Vamos dar mais uma olhada de perto nelas. Essa aqui seria a radiografia frontal, ou AP, como a gente chama, a incidência antero-posterior, e essa daqui seria a radiografia incidência de perfil. Antes de analisar aqui o que aconteceu, acho que está bem evidente aqui, vamos analisar o exame em si. O exame de radiografia em caso de suspeita de fratura de algum osso deve englobar o osso em sua totalidade, assim como suas partes proximal e distal, e também as articulações que ele está envolvido, como por exemplo aqui a articulação do ombro e a articulação do cotovelo, para a gente ter uma noção melhor e mais ampla do que aconteceu de fato. Além disso, é importante para a gente avaliar tecidos moles que a gente consegue ver na radiografia. Sei que não é o melhor exame para avaliação muscular, para tecidos moles, mas a gente deve fazer sim uma avaliação em busca de algum processo de calcificação ou algum outro achado. É sempre importante não deixar passar nada. Feito isso, a gente pode olhar para o que chama mais atenção em si nessa radiografia, que seria a fratura diafisária de traço simples transversal aqui no úmero. A gente já vai explicar melhor como esse tipo de fratura vai impactar e vai gerar essa clínica que o paciente apresentou. Mas antes de mais nada, a gente tem que entender bem a anatomia óssea do úmero para poder então explicar essa clínica. Então vamos lá. O úmero, primeiramente, ele é um osso longo que vai se articular com 3 outros ossos, articula superiormente com a escápula e inferiormente com o rádio e com a ulna. E agora aqui, em um corte coronal do úmero, a gente consegue dividir ele em algumas partes. A gente tem aqui a epífise proximal, metáfise, diáfise, que corresponde ao corpo do úmero, e a epífise distal. E ainda nesse corte coronal, a gente consegue ver aqui a camada cortical, que é a camada de osso compacto, osso duro, e aqui a camada medular, que é a camada de osso esponjoso, que vai estar abrigando o canal medular com a medula óssea amarela, que é muito comum de ser encontrada em ossos longos, tipo úmero, tipo fêmur. Bom, vamos dar uma olhada mais de perto agora em alguns acidentes anatômicos que nos interessam aqui. Trouxe uma visão anterior e uma visão posterior do úmero, ainda articulado aqui com a escápula, que foi a imagem que eu encontrei do Netter. A gente vai começar a estudar de proximal para distal os acidentes anatômicos. E o primeiro deles é a cabeça do úmero, que é a parte mais lisa da epífise proximal.
A cabeça do húmero se articula aqui, ó, com a cavidade glenoide da escápula, formando a articulação glenohumeral, que é a articulação do ombro. E dividindo a cabeça do resto da epífise proximal, nessa parte rugosa dela, eu tenho essa linha aqui, ó, que é chamada de colo anatômico do húmero. Ele vai estar dividindo a parte lisa da parte rugosa da epífise proximal. Na parte rugosa da epífise proximal, essa parte mais áspera, eu tenho aqui dois tubérculos, o tubérculo maior e o tubérculo menor. Na vista posterior eu consigo ver apenas o tubérculo maior. E entre os tubérculos eu tenho o sulco intertubercular, que permite a passagem do tendão do músculo bíceps braquial, o tendão da cabeça longa, que vai se inserir aqui nessa região de tubérculo supraglenoidal da escápula. Ainda nessa região de epífise proximal, eu consigo ver bem aqui o chamado colo cirúrgico do húmero, mostrado em seta pontilhada vermelha. O colo cirúrgico do húmero é mais uma linha mesmo, divisória, que vai mostrar aqui para a gente o local onde mais acontecem fraturas proximais de húmero. E nessas fraturas aqui a gente deve se atentar a lesões, a possíveis lesões de nervo axilar, pelo fato dele manter uma íntima relação com o colo cirúrgico do húmero, na região mais posterior. Falando de diáfise humeral, dois acidentes anatômicos aqui nos chamam a atenção para esse caso clínico. O primeiro deles é a tuberosidade deltoide, que é o ponto de inserção distal do músculo deltoide no húmero, e o outro acidente anatômico de importância, visto na vista posterior, seria o sulco do nervo radial, que é a impressão que o nervo radial deixa na diáfise humeral ao passar bastante perto dela. Indo agora para a região mais distal, na epífise distal, a gente tem aqui a região condilar lateral com seu epicôndilo lateral e a região condilar medial com seu epicôndilo medial. Posteriormente ao epicôndilo medial, a gente tem o chamado sulco do nervo ulnar, que é também uma impressão que o nervo ulnar deixa na epífise distal do húmero, quando ele passa bem perto ao húmero. E a gente deve se atentar a esse ponto porque traumas ou então fraturas de côndilo medial podem acabar gerando lesão de nervo ulnar. Assim como uma lesão diafisária pode lesar o nervo radial, e assim como uma fratura de colo de húmero pode acabar gerando lesão de nervo axilar. Outras estruturas importantes seriam a tróclea do húmero, que elas continuam anteriormente. Lateralmente ela tem o capítulo do húmero e superiormente eu tenho as fossas radial e coronoide anteriormente e posteriormente a fossa do olecranon. Nessa imagem aqui agora, eu trouxe ela simplesmente para mostrar os pontos de inserção distal, na verdade o ponto de inserção distal do músculo deltoide no húmero, que é essa faixa em azul. Faixas em azul são as inserções distais de músculo e faixas em vermelho são inserções proximais. No caso em específico, essa faixa azul é o ponto de inserção distal do músculo deltoide na diáfise humeral, e reparem bem que aqui é a chamada tuberosidade deltoide. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender um pouco da clínica, tá certo? Bom, vamos falar do nervo radial mais especificamente. Começar dizendo que ele é um nervo misto, isso significa que ele é composto por fibras tanto sensitivas quanto fibras motoras. Ele tem origem imediata no fascículo posterior do plexo braquial, como a gente já viu antes. E por fim, a gente tem que C5, C6, C7, C8 e T1 formam sua origem espinhal. Aqui, nessa imagem, eu tenho os principais nervos mistos que chegam ao membro superior. Em especial aqui, eu tenho o nervo radial. O nervo radial ele nasce no fascículo posterior do plexo, adentra na parte posterior do braço, cruza o sulco do nervo radial, cruza o sulco pelo nervo radial no húmero e se lateraliza nesse osso, caminhando em direção até a altura do cotovelo, onde ele emite seus dois ramos distais, como está mostrando na figura aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar agora da origem desse nervo aqui no plexo, que eu tenho o plexo braquial como um todo, e os fascículos, o fascículo lateral, o fascículo posterior e o fascículo medial. O nervo radial nasce como sendo um dos dois ramos terminais do fascículo posterior, junto com o nervo axilar aqui. Ó. O nervo radial indicado pela seta. E uma relação anatômica muito importante que a gente tem que ter noção é da íntima relação entre o trajeto do nervo radial, como eu já mostrei antes aqui para vocês, e a artéria braquial profunda, que é o primeiro ramo colateral da artéria braquial. A gente vai ver isso agora, na parte de trajeto do nervo radial. Essa primeira imagem que eu trago aqui para vocês está mostrando a região posterior do ombro e a região posterior do braço.
mostrando aqui as duas de três cabeças do músculo tríceps braquial. Aqui eu tenho a cabeça longa do tríceps braquial e aqui eu tenho a cabeça lateral. Lembrando que a cabeça longa se insere na escápula e a cabeça lateral se insere no húmero. E essas duas cabeças elas formam uma abertura triangular que é o chamado hiato triceptal. Esse hiato triceptal permite a posteriorização do nervo radial na região posterior do braço. Ele se aprofunda nessa região e mantém uma íntima relação com o vaso arterial aqui, a chamada artéria braquial profunda, em um primeiro momento, e em um segundo momento, na artéria colateral radial, que é um dos dois ramos terminais da artéria braquial profunda. Reparem bem que ambos, nervo e artéria, mantêm uma íntima relação com o húmero, com a diáfise humeral, assim que passa pelo sulco do nervo radial. Reparem bem também que o padrão de emissão de fibras motoras para a cabeça lateral e para a cabeça longa se dá de forma mais superior no trajeto do nervo, enquanto que a emissão de fibras motoras para a cabeça curta, a cabeça medial, se dá de maneira mais inferior no trajeto do nervo. Isso pode impactar um pouco a inervação da cabeça medial por conta da lesão, sendo que haverá preservação da integridade motora da cabeça longa e da cabeça lateral, mas só parcialmente da cabeça medial ou curta. Mas isso na clínica não vai ter tanta importância, porque haverá manutenção da força de extensão do cotovelo. Olhando ainda mais distalmente, nessa vista anterior de antebraço, a gente consegue ver aqui, nesse ponto, o chamado sulco bicipital lateral, formado medialmente pelo músculo braquial e lateralmente pelo músculo braquiorradial. E é nesse ponto que o nervo radial emerge no antebraço e emite seus dois ramos terminais, como eu já tinha dito antes. O ramo superficial do nervo radial, que é exclusivamente sensitivo, vai ter um trajeto recoberto pelo músculo braquiorradial, e também emite o ramo profundo do nervo radial, que é exclusivamente motor. Aqui na região dorsal do antebraço, a gente consegue ver esse trajeto melhor. Eu tenho o nervo radial inicialmente, emitindo ramo superficial e ramo profundo. E o ramo profundo vai inervar alguns músculos da região posterior do antebraço, até o momento que ele atravessa completamente o músculo supinador e passa a ser chamado então de nervo interósseo posterior, inervando alguns outros músculos. Então, de uma forma geral, a gente consegue perceber que o nervo radial, direto ou indiretamente, vai inervar todos os músculos do antebraço dorsal. Isso quer dizer que se eu tenho um déficit funcional desse nervo por conta de uma lesão nervosa, por conta de fratura diafisária, eu vou ter então um prejuízo funcional desses músculos antebraquiais dorsais, que normalmente estão envolvidos na extensão de punho, extensão dos dedos, abdução do polegar. Por conta disso, se esses músculos não estão funcionais, ou seja, estão paralisados, eu vou ter um predomínio do tônus muscular dos músculos antebraquiais ventrais e vão produzir então o padrão de mão caída, como a gente viu antes. Essa imagem aqui do lado mostra em vermelho o território de inervação sensitiva do nervo radial, e eu trouxe ela aqui para vocês verem o tanto que é extenso o seu território de inervação sensitiva no membro superior e como é pequena a perda sensitiva relatada pelo paciente, justamente por conta da existência de ramos comunicantes entre nervos adjacentes e pelo fato de haver sobreposição de território de inervação sensitiva. Vamos falar então como se dá a lesão do nervo radial propriamente dita. Bom, a lesão, como está mostrando aí na figura, se dá por conta da formação dessa espícula óssea pérfuro-cortante ou pérfuro-perfurante após a fratura, que vai lesionar as fibras do nervo radial. E essa lesão ou acontece ou é agravada por conta da tração do fragmento ósseo proximal do húmero pelo músculo deltoide, que está se inserindo nesse ponto aqui, como vocês já viram antes, lá na tuberosidade deltoide. Esse músculo vai ter maior liberdade de atuação por conta da fratura, o fragmento proximal vai ficar mais móvel e esse acontecimento de tração e abdução vai tornar mais propensa a ocorrência de uma lesão do nervo radial. E antes de mais nada, eu preciso me perguntar que tipo de lesão no nervo radial aconteceu. Foi uma neuropraxia, uma axonotimese ou uma neurotimese? Esses três tipos aqui foram dispostos do menos grave para o mais grave. A gente vai entender o que acontece. A neuropraxia é um tipo de lesão em que acontece apenas perda funcional do nervo, mas não perda estrutural da disposição dos axônios dentro da fibra do nervo. E por conta disso,
é uma lesão um pouco mais simples, que eu tenho apenas perda funcional dos músculos inervados por aquele nervo. E com o tempo ela se recupera sozinha, normalmente não necessita de intervenção cirúrgica, apenas de uma correta redução da fratura. A modalidade axonotmese é um pouco mais grave, que cursa com rompimento das fibras e desorganização do nervo, normalmente por conta de compressão, por estiramento ou então por esmagamento. E na axonotmese é importante a gente lembrar que acontece um processo de degeneração chamado degeneração valeriana, tanto no coto proximal, até o nódulo de Ranvier mais próximo, quanto no coto mais distal, mais intensamente. E essa degeneração valeriana se perpetua, vai durar até que se inicie o processo de regeneração do nervo, guiada por neurotropismo e outras substâncias quimiotáticas, que vai permitir a regeneração do nervo. E essa regeneração ela pode acontecer de maneira correta, caso a desorganização nas fibras nervosas não esteja tão grande, e também caso os cotos proximal e distal do nervo não estejam tão separados. E essa axonotmese, por conta disso, pode ou não de necessidade de intervenção cirúrgica. Ao passo que a neurotmese, ela é mais grave pela existência de tecido cicatricial fibroso entre as duas partes do nervo lesado e também pelo alto grau de desorganização do nervo após a lesão. Então, normalmente a recuperação sem cirurgia é pobre, não recupera funcionalmente, muito menos estruturalmente. Por causa disso, necessita de uma intervenção cirúrgica na neurotmese e às vezes a axonotmese também precisa. Vamos entender então agora alguns outros, os tipos, na verdade, de fratura de diáfise de úmero. Primeiramente, ela é classificada como fratura exposta e como fratura fechada. No caso de fratura exposta, eu tenho um rompimento das camadas de pele pela espícula óssea formada e o osso chega a se expor ao ambiente, o que pode predispor à infecção. Nos casos de fratura fechada, as fraturas internas, eu tenho uma classificação segundo um grupo AO em 3 tipos. O tipo de traço simples, em cunha ou complexa. O traço simples é o que acometeu o nosso paciente, em que eu tenho apenas uma linha de fratura. O tipo cunha acontece quando eu tenho mais de 2 fragmentos, 2 ou mais fragmentos, sendo que após devida redução da fratura eu consigo aproximar os 2 maiores fragmentos, o que permite uma melhor recuperação. E a fratura do tipo complexa cursa com o aparecimento de 2 ou mais fragmentos, sendo que mesmo após devida redução da fratura, eu não consigo aproximar os 2 maiores fragmentos, o que necessita de uma intervenção cirúrgica quase que na totalidade dos casos, justamente por ser, igual o nome já diz, mais complexa. E cada um dos 3 tipos se divide em outros 3 tipos, só que o que eu quero explicar melhor é o que cabe ao nosso caso clínico, que são esses 3 tipos, que a gente vai ver aqui agora. Bom, a fratura do tipo transversa, ela cursa com o plano da linha de fratura estando no plano transversal, no plano axial. Como a gente pode ver aqui, como foi o caso do nosso paciente. Inclusive, essa é a radiografia do paciente. E a gente tem a formação desse ângulo, igual eu já disse antes, por conta do tracionamento do fragmento proximal da fratura pela ação do músculo deltoide ao se inserir aqui na tuberosidade deltoide. A modalidade oblíqua ela é bem parecida com a transversal, mudando apenas a angulação do plano da linha de fratura e produzindo essa espícula, essa ponta mais pronunciada. Enquanto que a do tipo espiral, a linha de fratura parece contornar a diáfise humeral ao redor dela aqui, como mostra essa figura aqui. Parece que houve um contorno da linha de fratura ao redor da diáfise humeral. Agora, vamos falar um pouco de outros tipos de fratura que pode acometer o úmero. O tipo mais comum de fratura proximal que acomete é a fratura a nível de colo cirúrgico do úmero. Como eu já disse antes, fraturas de colo cirúrgico podem acometer o nervo axilar por conta de seu trajeto na região posterior do úmero, passando por trás do colo cirúrgico e acometendo então a inervação motora do músculo deltoide. Pode acometer também a artéria circunflexa posterior do úmero, que passa junto do nervo axilar. Lembrando que a artéria circunflexa posterior do úmero é um dos 3 ramos da terceira porção da artéria axilar. Um tipo de fratura distal comum de se acontecer é a fratura de terço distal da diáfise humeral, que vai ter uma clínica parecida com a fratura de diáfise média por conta da lesão do nervo radial, apenas em um percurso mais distal de sua trajetória. O nervo radial ele tende a se lateralizar aqui nesse ponto
da diáfise humeral, depois de ter passado pelo sulco do nervo radial que se encontra nesse ponto. Então, ele está suscetível também a lesões nessa região, em casos de fratura desse tipo aqui. E aqui eu trouxe outras duas radiografias que mostram intervenções cirúrgicas com colocação de placas e parafusos de metal para devida redução da fratura e recuperação do paciente. E por fim, para terminar, um outro exemplo de fratura distal, dessa vez mais distal ainda, seria a fratura na região condilar medial, como está mostrando aqui. Ó. Eu tenho rádio, eu tenho ulna e eu tenho húmero. Essa então, mais próximo da ulna, seria a região condilar medial. E esse tipo de fratura cursou com a avulsão do epicôndilo medial. E muito provavelmente teve alguma lesão ao nervo ulnar por conta de sua proximidade com o epicôndilo medial, nessa região aqui do sulco do nervo ulnar. Então a gente deve ficar bastante atento contra esse tipo de fratura, ou mesmo a traumas nessa região que não cursam com fratura, tá certo? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado até aqui. Por favor, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e continuem acompanhando a gente.